Última parte, inventário e partilha. Nesse vídeo eu vou tentar trazer alguns elementos da última conversa que a gente teve para, número um, facilitar ainda mais a compreensão de todo mundo sobre um tema que é complexo. E número dois, tentar dar um fecho, um desfecho, melhor dizendo, para esse assunto, já criando um gancho para um próximo que a gente pretende abordar, que também certamente fará com que muitas dúvidas sejam sanadas e a gente possa, a partir disso, alinhavar o entendimento da maior parte das pessoas. Pois bem, sobre inventário e partilha, ainda nos resta dizer o seguinte: inventário não necessariamente é judicial. O inventário pode ser extrajudicial, desde que haja consenso, acordo entre os herdeiros, não haja discórdia, portanto, não haja briga, desde que não haja testamento, o de cujos o falecido não tenha deixado um testamento particular ou público, porque se deixou, o inventário tem que ser judicial, e desde que, dentre os herdeiros, não haja nenhum herdeiro incapaz ou menor. Se houver um herdeiro incapaz ou menor, é preciso que o inventário seja judicial. Se nenhum desses três elementos, se nenhum desses três requisitos forem contemplados, o inventário poderá ser extrajudicial. Isso certamente faz com que o inventário seja mais rápido. Afinal de contas, havendo consenso, os herdeiros podem destinar, encaminhar a partilha de bens de uma forma mais célere junto ao cartório de notas, ao tabelionato de notas de sua preferência. Esse é o primeiro elemento que eu gostaria de trabalhar e de explicar, na realidade, para todos vocês. Uma segunda coisa que é bastante valiosa e bastante importante que todo mundo entenda. É comum que as pessoas não compreendam quais são as fases do inventário. Por onde o inventário anda, caminha na justiça, no poder judiciário? Pois bem, vamos lá. Como é que começa o inventário? O inventário judicial começa com a notícia do óbito. É preciso informar, fulano de tal faleceu. E eu provo isso com a certidão de óbito. Quem informa o óbito tem que ter interesse em dar abertura ao inventário. E aí a lei vai dizer quem tem esse interesse. Normalmente são os herdeiros, evidentemente. A partir dessa notícia do óbito, haverá a designação de um responsável por cuidar do acervo patrimonial desse falecido. É o que a lei também chama de inventariante. O inventariante vai ser designado, nomeado pelo juiz, vai ser a pessoa responsável por organizar e prestar conta sobre todo esse acervo patrimonial, bem como vai ser responsável por dar encaminhamento e finalização do inventário, que começou, como dissemos, com a notícia do óbito, e logo na sequência já haverá as primeiras declarações. As primeiras declarações é uma peça processual, é um documento elaborado pelo advogado da parte que contempla todos os imóveis, bens, móveis, automóveis, dinheiro, aplicação, contempla todo o patrimônio do falecido. Todo o patrimônio do falecido tem que estar lançado organizadamente nas primeiras declarações. Tem que ser 100% do patrimônio, tem que ser tudo, tem que ter certeza de tudo que está lá? Não necessariamente, porque depois disso, depois das primeiras declarações, todos os herdeiros terão a oportunidade de opinar sobre aquilo, de opinar sobre os imóveis ou sobre o patrimônio que foi apontado como sendo do falecido, de modo a complementar, retificar ou ratificar, confirmar que aquilo está certo. Depois desse ajuste, as declarações finais. Todo mundo se manifesta, todo mundo estando de acordo com o acervo, com a lista de bens deixados pelo falecido, há as declarações finais. A partir das declarações finais, há o cômputo, o cálculo dos tributos envolvidos, há o acerto, o pagamento de eventuais credores do falecido e, finalmente, há a apresentação do plano de partilha, especificamente de quem ficará com o quê, a quem caberá o quê dentro do inventário. Se o
de cujos, se o falecido deixou, por exemplo, 3 carros e 3 herdeiros, a gente vai poder, nesse momento, dizer o carro Ford K vai ficar para o herdeiro A, o carro Ranger vai ficar para o herdeiro B e o carro Tucson vai ficar para o herdeiro C. É nesse momento em que há a divisão dos bens, porque lembre-se, como a gente conversou lá atrás, com o falecimento, todo mundo é dono de tudo. Os 3 carros são, ao mesmo tempo, dos 3 herdeiros. Eles são donos em partes ideais, tá? Então é isso. O inventário acaba com isso, ponto final, e não se tem mais nada a partir da partilha? Não. É preciso, com a partilha, se formar o formal de partilha. Um documento a partir da finalização do processo que precisa ser levado a registro. É só a partir do registro em cartório que cada um vai ser dono daquilo que ficou combinado. Ou o registro em cartório com relação aos bens imóveis, cartório de registro de imóveis, ou a apresentação desse formal de partilha no DETRAN, por exemplo, para a alteração da titularidade dos veículos automotores, dos carros. Então, a finalização do inventário não se dá com o final do processo judicial. A finalização, a bem da verdade, do inventário e da partilha se dá com o registro dos bens imóveis, lá no registro da competência do imóvel e com a apresentação nos outros órgãos, banco, DETRAN, etc. Então, é muito comum que se pense que o processo acaba com o ponto final do juiz, mas inventário e partilha não é assim. É preciso ter muita atenção, inclusive, para que a carta de sentença, ou melhor dizendo, o formal de partilha, seja expedido de uma forma tal que não haja equívocos. Tem que haver bastante precisão nas informações para que esse título judicial tenha ingresso no registro de imóveis, por exemplo, sem maiores transtornos, sem maiores intercorrências. Isso porque, e aí faço o gancho para os próximos temas que a gente pretende conversar, o registro de imóveis ele é responsável por manter organizadamente a titularidade, a propriedade, a informação acerca da propriedade dos imóveis no Brasil. Por força da publicidade, do princípio da oponibilidade, inclusive, do titular do imóvel perante terceiros, só no momento em que eu registro o formal de partilha é que eu posso ser considerado, na verdade, a informação inequívoca de que aquele imóvel A ficou para a pessoa fulano. Então, por mais que, efetivamente, aqui é preciso bastante atenção, que aqui é um passo mais técnico, mas que não é difícil de entender. Por mais que com a SAESINE, com o falecimento ocorra a SAESINE, ocorra, portanto, a transferência dos imóveis para todos os herdeiros, é só no momento da partilha, é só no momento do registro do formal de partilha que eu designo o que ficou para quem. Então, por mais que eu já seja dono com o falecimento, eu vou apontar, dar publicidade para aquilo que efetivamente ficou para mim no momento em que eu registro. E aí é a importância, talvez a maior importância do nosso cartório de registro de imóveis e a importância do sistema registral brasileiro. O sistema registral brasileiro ele está pautado na titularidade, na inscrição dos imóveis de uma forma bastante organizada. Ele veio para tentar minimamente diminuir aquela confusão entre ocupação, posse do que é público e ocupação, posse do que é privado, do que é particular. No início da ocupação brasileira, da colonização brasileira, as terras eram divididas entre o que era do império, o que era da coroa portuguesa, por assim dizer, e o que era dos particulares, o que foi doado por meio das capitanias hereditárias, os sesmarias. Então vocês imaginam o seguinte, para organizar o sistema nacional registral imobiliário, foi preciso que primeiro se dividisse o que era público, o que pertencia à coroa ou depois à república, ao governo, e o que era privado. E lá atrás, muitos anos atrás, essa transmissão de imóveis, de casas, terrenos, etc., se dava pela palavra, pelo que se anotava
Ah, essa casa aqui eu uso, então agora quem vai usar é o Joãozinho. E essa transmissão não dava tanta segurança para ninguém. Afinal de contas, não se tinha certeza se, número um, aquele espaço ocupado, de fato, era privado, e se, número dois, de fato, em sendo particular o espaço, era de quem estava me vendendo. Com isso, houve uma evolução com o passar do tempo para que nós tivéssemos a segurança e a certeza de que, caso um imóvel esteja registrado no nome de alguém, esse registro sirva para que ele apresente-se como efetivo dono daquele imóvel, titular do domínio, para poder utilizar e para poder dispor daquele imóvel. Só que essa é um assunto, é uma seara um pouco mais árida, um pouco mais abstrata. Então eu pretendo, nas próximas conversas, abordar um pouco do sistema registral e as dúvidas principais relacionadas ao direito imobiliário. Isso certamente enriquecerá a nossa conversa e a gente vai poder também, a partir disso, alinhavar conteúdos, tá bom? Repito, é sempre importante dizer, isso aqui é meramente ilustrativo. Tudo que se diz nesses vídeos serve para ser um referencial, um ponto de partida para que as pessoas tenham um mínimo de conhecimento e a partir disso possam procurar ajuda especializada, consultar um advogado de confiança ou estudem por conta, por mera curiosidade, para que compreendam como é que funciona o Brasil, porque cada uma dessas ferramentas de transmissão de bens a partir da morte, de transmissão de imóveis no sistema registral como um todo, fazem parte da política administrativa nacional, fazem parte da política e forma de organização do Estado. Isso, sem dúvidas, faz com que cada um de nós, cidadãos, possamos usar da melhor maneira possível esse conhecimento, tá bom? É isso, a gente vai se falando, esse vídeo ficou maior, mas era necessário. Um abraço, valeu!